Nosso planeta enfrenta uma crise de resíduos. A rápida urbanização e o crescimento populacional levaram ao surgimento de megacidades, vastas áreas urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Essas megacidades são centros de economia, inovação e intercâmbio cultural, mas também produzem uma quantidade sem precedentes de resíduos. À medida que as cidades se transformam em megacidades, elas produzem mais lixo do que nunca. Esses resíduos incluem não apenas sólidos como plásticos, metais e matéria orgânica, mas também esgoto, que muitas vezes é mais difícil de gerenciar. Isso é particularmente verdadeiro para o esgoto. O esgoto é um subproduto de nossas atividades diárias, desde o banho e a lavagem da louça até os processos industriais e o escoamento agrícola. O esgoto é a água residual de nossas casas, comércios e indústrias. Ele contém uma mistura de substâncias orgânicas e inorgânicas, incluindo produtos químicos, patógenos e nutrientes. Isso inclui tudo o que desce pelo ralo e pela privada. Da água que usamos para nos lavar e limpar nossos pertences, ao escoamento superficial das ruas e locais industriais, tudo vira esgoto. Pense naquele cafezinho que você faz todo dia ou na água que você usa para lavar a louça depois do almoço. As megacidades enfrentam um grande desafio. Para onde vai todo esse esgoto? Os sistemas de esgoto tradicionais projetados há décadas estão com dificuldades para acompanhar a quantidade de esgoto produzida. Os sistemas tradicionais de saneamento não são mais suficientes. Esses sistemas não foram construídos para os volumes de resíduos atuais, resultando em falhas e ineficiências frequentes. É como tentar colocar 10 litros de água em um balde de 5 litros. Simplesmente não cabe. Quando os sistemas ficam sobrecarregados, o esgoto não tratado pode transbordar para rios e mares. Isso não apenas polui nossas fontes de água, mas também representa um sério risco à saúde das comunidades que vivem nas proximidades. Imagine a situação durante as chuvas de verão, como as que assolam cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Isso polui nossas águas e prejudica a vida selvagem. Os ecossistemas aquáticos são particularmente vulneráveis, com peixes e outros animais marinhos sofrendo os efeitos tóxicos do esgoto não tratado. As mudanças climáticas estão piorando o problema. Com o aumento das temperaturas globais, os padrões climáticos estão se tornando mais imprevisíveis, levando a chuvas mais frequentes e intensas. Chuvas mais extremas significam mais água da chuva entrando nos esgotos. Essa água extra pode sobrecarregar ainda mais os sistemas já sobrecarregados, causando transbordamentos ainda mais frequentes. Isso leva a transbordamentos mais frequentes e severos. As consequências são devastadoras. Esgoto não tratado poluindo ruas, casas e corpos d'água. Precisamos de uma nova abordagem para o gerenciamento de esgoto em nossas megacidades. Soluções inovadoras como infraestrutura verde, tecnologias avançadas de tratamento e planejamento urbano sustentável são essenciais para enfrentar essa crise crescente e proteger nosso meio ambiente para as gerações futuras. A resposta está na inovação e em projetos de engenharia audaciosos. Em um mundo onde a urbanização está acelerando, os métodos tradicionais de tratamento de esgoto não são mais suficientes. Precisamos de soluções não apenas eficazes, mas também sustentáveis e voltadas para o futuro. É aí que entram os superesgotos, uma nova geração de infraestrutura para águas residuais. Esses túneis subterrâneos colossais são projetados para gerenciar as imensas quantidades de esgoto produzidas pelas cidades modernas. Esses túneis enormes são projetados para interceptar transbordamentos de esgoto, armazenar o excesso de águas residuais em caso de fortes chuvas e evitar que ruas e casas sejam inundadas, e impedir que poluam nosso meio ambiente. Ao desviar as águas residuais dos cursos d'água naturais, os superesgotos desempenham um papel crucial na preservação da saúde de nossos rios e córregos. Londres, uma cidade com um longo histórico de problemas de esgoto, está na vanguarda com o túnel Thames Tideway.
Este projeto revolucionário é um dos maiores projetos de infraestrutura da Europa. Este projeto ambicioso vai transformar o sistema de esgoto de Londres. Ele vai atacar o problema da poluição por esgoto no rio Tâmisa. Ao reduzir significativamente a quantidade de esgoto não tratado que flui para o rio, o túnel Thames Tideway ajudará a restaurar o ecossistema natural do rio. Os superesgotos são um passo importante para a proteção do nosso meio ambiente. Eles representam um investimento a longo prazo na saúde e na sustentabilidade de nossas áreas urbanas. Eles representam um compromisso com a saúde de nossas cidades. Ao investir em tais infraestruturas, garantimos ambientes urbanos mais limpos, seguros e resilientes para as gerações futuras e o futuro do nosso planeta. Os projetos de superesgotos não são apenas sobre o tratamento de resíduos, mas também sobre a criação de um futuro sustentável, onde o crescimento urbano e a saúde ambiental andam de mãos dadas. Vamos dar uma olhada mais de perto no superprojeto de esgoto de Londres, o túnel Thames Tideway, uma maravilha da engenharia moderna que vai transformar a infraestrutura da cidade. Este túnel de 25 quilômetros de extensão, frequentemente chamado de superesgoto de Londres, foi projetado para interceptar o transbordamento de esgoto. Esse transbordamento, caso contrário, poluiria o rio Tâmisa, causando danos ambientais consideráveis. A construção desse projeto ambicioso começou em 2016, marcando o início de um feito notável da engenharia. Construído a até 66 metros abaixo do leito do rio, o túnel atravessa condições geológicas complexas. Com o projeto se aproximando da conclusão, a última junção foi feita em 14 de fevereiro de 2025, um marco importante nessa jornada. Essa conquista é uma prova do talento, dedicação e trabalho árduo de milhares de pessoas envolvidas, desde engenheiros e operários até planejadores e ambientalistas. Uma vez em operação, o túnel Thames Tideway desempenhará um papel crucial na melhoria da qualidade da água do Tâmisa, beneficiando tanto o meio ambiente quanto os londrinos. Este projeto não representa apenas um grande avanço na infraestrutura urbana, mas também destaca o compromisso de Londres com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Por meio do engajamento da comunidade e de campanhas de conscientização pública, o projeto também educou o público sobre a importância de preservar um ecossistema fluvial limpo e saudável. Em última análise, o túnel Thames Tideway é um investimento para o futuro, garantindo que as gerações futuras possam desfrutar de um rio Tâmisa mais limpo e saudável. E um desafio global: megacidades em apuros. Londres não é a única cidade enfrentando problemas com esgoto. Megacidades ao redor do mundo estão lidando com problemas semelhantes. À medida que a população urbana cresce e as mudanças climáticas se intensificam, a necessidade de soluções inovadoras como superesgotos se torna cada vez mais urgente. Cidades como Nova York, Paris e Tóquio estão explorando projetos semelhantes para resolver seus próprios desafios de gerenciamento de águas residuais. Essas cidades reconhecem que investir em infraestrutura moderna de saneamento é crucial para proteger a saúde pública e o meio ambiente. Investindo no futuro, impacto econômico. Projetos de supertúneis como o Thames Tideway Tunnel não são apenas benéficos para o meio ambiente, mas também trazem vantagens econômicas consideráveis. A fase de construção desses projetos cria milhares de empregos em engenharia, construção e setores relacionados. Esses empregos oferecem oportunidades de trabalho e impulsionam a economia local, parecido com o que aconteceu com a construção de Brasília, só que em Londres. Uma vez que os supertúneis estejam em operação, eles exigem mão de obra qualificada para operação e manutenção. Isso garante benefícios econômicos a longo prazo para as comunidades atendidas, um verdadeiro legado para as futuras gerações. Superando obstáculos, custos e perturbações.
Embora os benefícios dos superesgotos sejam claros, esses projetos não vêm sem desafios. Um dos maiores desafios é o alto custo de construção. O túnel Thames Tideway, por exemplo, custa cerca de 5 bilhões de libras, ou cerca de 6,8 bilhões de dólares. Outro desafio é o potencial de interrupções durante a construção. Construir um sistema de túneis maciço sob uma cidade movimentada como Londres é um empreendimento complexo. Isso requer um planejamento e coordenação cuidadosos para minimizar o impacto sobre os moradores e empresas. Juntos pela mudança, vozes de apoio. Apesar dos desafios, projetos de supertúneis como o Thames Tideway Tunnel contam com amplo apoio. Representantes do governo, grupos ambientalistas e líderes comunitários reconhecem a importância desses projetos. Eles entendem a necessidade de investir em soluções sustentáveis para o esgoto. Figuras-chave como o prefeito de Londres, Sadiq Khan, e o secretário do Meio Ambiente, Steve Reed, expressaram seu apoio ao Thames Tideway Tunnel e destacaram sua importância para a cidade e o meio ambiente. O apoio deles reflete o consenso crescente sobre a necessidade de tomar medidas ousadas para enfrentar os desafios relacionados ao esgoto no século XXI. Uma onda de inovação. O futuro das águas residuais. O túnel Tideway do Tamisa é mais do que apenas um túnel. Ele representa uma onda de inovação no gerenciamento de águas residuais. Pense no projeto de transposição do Rio São Francisco, mas em Londres, só que subterrâneo. Graças aos avanços tecnológicos, podemos esperar o surgimento de soluções ainda mais sofisticadas e eficazes para a coleta, o tratamento e o gerenciamento de águas residuais. Imagine um sistema de tratamento tão eficiente quanto o da ETA Guandu, mas em escala ainda maior. Essas inovações nos ajudarão a criar cidades mais sustentáveis e resilientes para o futuro. Pense em Curitiba, um exemplo de cidade sustentável, mas com um sistema de gestão de águas residuais ainda mais avançado. Os superesgotos são apenas o começo de uma nova era no saneamento básico. É como o saneamento básico de uma cidade planejada como Brasília, mas adaptado às necessidades do século XXI. Uma era em que trabalhamos em harmonia com a natureza para proteger nosso recurso mais precioso, a água. Pense nos rios e lagos limpos de Bonito, Mato Grosso do Sul, integrados à vida urbana de forma sustentável.